Nós saudamos também aos nossos irmãos que estarão ouvindo a ministração dessa noite, 4 de outubro de 2021, por conta do YouTube, né? A data está certa? 4? Não? É 3? Oi? 5 já? 4 outubro 2020. Eu falei 21? Eu estou para frente. Eu sou um pastor muito para frente. Então, recomeçando aqui, queridos, sejam bem-vindos. Vamos voltar no tempo, né? É 4 de outubro de 2020. Com alegria nós estamos aqui, queridos. Já participamos do banquete do Senhor e tivemos a oportunidade de adorar e louvar o Senhor. Nós vimos aqui um recado no Salmo, né? Que nós de maneira responsiva fizemos a leitura dele. Salmo 29, nós encontramos vários versículos, e eu vou ler aqui apenas 2 deles, que falam da potência da voz do Senhor. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, e Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E o que eu mais gosto, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Nós estamos falando de uma voz poderosa, potente, de uma voz que não existe obstáculo para ela, a não ser a porta do teu coração. Porque Ele, na soberania dEle, na grandeza dEle, de um amor incompreensível, Ele capacitou os seus filhos a ouvi-lo ou desprezar o que Ele fala. E nós temos na Bíblia tantas oportunidades de aprender sobre isso. Como viver na vontade do Pai? Temos que ouvir o que Ele fala. Como ser obediente à vontade do Pai? Ouvindo. E Jesus, que é o nosso alvo e o nosso exemplo maior em todas as circunstâncias, Ele nos ensina sobre ouvir o Pai. Eu quero que você imagine Ele naquele Jardim das Oliveiras, depois de cear com seus discípulos, seus amigos. Entre esses amigos, 2 iriam negá-los e 9 iam sumir, né? Ganhar Goiás, como a gente fala. E apenas um deles estaria com Ele na crucificação. Ele sabia dessas coisas todas. Ele sabia da dificuldade, do problema que haveria quando Ele teria que assumir o meu pecado, o seu pecado. E é isso que o atemorizava e trazia sobre Ele um temor muito grande. A natureza humana de Jesus. Então chega diante do Pai e diz: é possível fazer diferente? Tem como o Senhor criar uma outra maneira? É possível que o Senhor passe de mim esse cálice? Essa foi a oração. Numa tensão e numa pressão tão forte que os seus vasos capilares à flor da pele romperam-se, alguns deles, e a Bíblia nos diz que ele suou sangue. É normal que uma pessoa, numa pressão emocional ou de qualquer outra ordem muito forte, ela tenha essa manifestação. Não foi ali um milagre, foi ali a constatação da natureza humana daquele que subiu na cruz para te salvar. O que reveste aquele sacrifício de um peso, de um valor tremendo. Porque se não houvesse a natureza humana ali, queridos, não havia perdão para você. Porque o que subiria ali seria apenas um Deus que passaria ali alguns minutos de agonia, de angústia, não ia morrer, porque a natureza divina dele é eterna, e a natureza humana de Jesus morreu, e a Bíblia diz que quem restaurou foi o Pai. E naquela angústia, naquela situação, então ele diz: passa de mim esse cálice, Paizinho, porém, seja feita a tua vontade. Queridos, essa é a oração mais especial que existe. E é um não dado a essa oração que me salvou e te salvou.
Agora Jesus nos ensina algo aqui: seja feita a tua vontade. Porém, entretanto, é o que eu desejo, é o que eu estou pedindo. O meu coração está atemorizado, mas eu peço. Porém, eu digo: seja feita a tua vontade. Quantas vezes nós fazemos essa oração, queridos? Quantas? Ô pai, faz isso, faz aquilo lá. Quando você não está muito crente de que vai acontecer o negócio, você pega e fala: mas seja feita a tua vontade. Ou seja, eu orei e não vai acontecer mesmo, então deixa eu dar uma vaza aqui, né? Tem muito pastor que faz assim. Ele sabe que ele está com a vida dele tudo estrulepada e ele vai orar ali. Como é que Deus vai escutar ele? Então ele fala: mas seja feita a tua vontade, né? A ligação dele, a intimidade com o Espírito Santo está trocada por várias outras coisas. E não só pastores, muitas pessoas com a falta de fé exercem a oração como uma reza, como uma mandiga, e aí, por falta de intimidade com Deus, terminam dessa forma que Jesus terminou. Mas o cristão verdadeiro, que tem a fé embasada mesmo em Cristo, faz essa oração sim, mas do mesmo modo que Jesus fez. Eu peço, mas eu sei que a tua vontade, ela será soberana e melhor do que o que eu estou pedindo. Agora, como que você pode fazer a vontade do Pai, esperar a vontade do Pai, se você não o ouve? Não ouve. Ali tinha um desejo pessoal de Jesus e o desejo divino, a natureza divina. Ele tinha o Espírito do Pai, mas ele tinha o corpo do homem. Nos mistérios maiores que levou a teologia, queridos, a brigar por mais de 1000 anos. Existem duas igrejas, católica e ortodoxa, por conta de entender o que significa isso. Uma natureza, duas naturezas, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. A igreja católica já era dividida desde 1054 por essa questão, para entender que Jesus tinha duas naturezas, e que morreu na cruz foi a natureza humana, a tua natureza, é você que tinha que estar lá, é Adão que começou tudo aquilo que levou a cada um de nós a precisar da salvação em Cristo Jesus. Então a natureza que foi morta na cruz foi a natureza humana, porque a divina não precisava e nem podia passar. É nesse momento que ele diz: por que me desamparaste? Porque o teu pecado estava em cima dele. Já ensinamos, pensamos sobre isso muitas vezes. O desejo pessoal e o desejo divino. Eu estou ministrando uma situação dentro da nossa igreja de alguém que decidiu que ia tomar uma posição, uma atitude totalmente distinta da doutrina da Bíblia e da doutrina da Igreja Batista, e que se precisa sair da igreja. É a primeira vez que isso acontece? Não. Talvez alguns bancos que vocês acostumam ver gente não vê mais, é porque tiveram essa postura. E até onde podemos ir, nós fomos. Onde não deu, paramos. Mas eu ministro, eu falo, eu ensino e pedi que me desse a oportunidade de mostrar na palavra de Deus e por meio de oração, de uma campanha de oração que fizemos, o que é ouvir a Deus. E o Espírito Santo me disse: prega para a igreja inteira isso. Ensina a igreja inteira. Já fiz isso no programa no sábado, e não sei se Deus me trará outras palavras, mas hoje eu quero repartir com vocês. Você tem que ouvir para saber qual é a vontade do Pai. Efésios 1:13. Alguém acha rapidinho para mim, para nós podermos ganhar tempo? Deus ou as coisas da minha cabeça? Deus que criou os céus e a terra, ou eu que compreendo uma situação melhor que Deus? Quem achou pode ler para mim. Efésios 1:13, por favor. Paulo fala sobre isso. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está dizendo: você ouviu a palavra? Você recebeu no coração? A irmã Rosane leu para nós ali agora. Então vocês estão selados. Qual o significado de selo? Naquela época e hoje, queridos, é uma confirmação, é uma oficialização de que você faz parte de um pacto, de uma transformação. A palavra de Deus não é algo para você fazer dela um uso
talvez para as suas necessidades momentâneas e instantâneas. A palavra de Deus é a revelação de Deus sobre você. Então, qual é, entre as tantas formas que existe de você ouvir Deus, a Bíblia é a principal delas. E principalmente quando ela traz os ensinos de Jesus, que se sobrepõem a todos os outros. Ah, pastor, então tem coisa na Bíblia que foi mudada? Tem. Veja a visão sobre o divórcio, por exemplo. Jesus mudou. Veja a visão olho por olho, dente por dente, que está no Pentateuco. O que Jesus disse? Dá a tua outra face. Ama teu inimigo, ora por teu inimigo, abençoa teu inimigo. E ele cita que lá no Velho Testamento era diferente, mas agora ele traz uma nova situação. Hoje eu criei uma frase que eu vou até fazer um postzinho que eu gostei dela. Não tem nada a ver esse negócio de novo normal. Você quer arrumar a tua vida? Entra em novidade de vida. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de uma vida nova. Essa vida nova, ela é pautada pelo quê? Pelo peso da palavra na sua vida. Porque as orientações que tem aqui, eu me esgoelei no programa sábado, são avisos. Vai dar errado se você desobedecer. Não perdoa alguém para você ver se vai dar certo. Seja ingrato diante de Deus para você ver se vai dar certo. Despreze o mais humilde para você ver se vai dar certo a tua vida. Seja arrogante e não aceite os próprios consertos que Deus pede que você faça na sua existência pela sua palavra. Vai dar certo? Não. Eu quero que, se tiver alguém aqui, não precisa nem identificar, mas erga a tua mão. Você já viu algum adultério que terminou em bênção? Algum assalto? Porque tudo isso a Bíblia diz que é pecado. E tem gente que diz, esse negócio de pecado não é bem assim. Não é bem assim. É só assim. Através das conversas com os outros, queridos, você não precisa abrir sua Bíblia para nós ganharmos tempo, mas em Colossenses 3,16 fala, você pode até ler aí, da influência disso, de nós ouvirmos pessoas que têm ali algo para nos trazer. Quando eu faço um casamento, a primeira coisa que eu falo para os dois, quando forem ter crises e tiver que consultar alguém, consulte quem tem autoridade. E não venha com aquela brincadeira, eu vou conversar com o fulano lá que ele já casou 3 vezes. Esse é o primeiro que você tem que fugir dele. Procura aquele que tem 50 anos de casado e anda de mão dada. 38 serve, né, Rose? Serve. Falando nisso, dia 9, eu e ela faremos 38 anos de casado. Não parece, né? A gente não parece, mas tem. 38 anos de casado. Eu casei também sem servir o exército, né? Então você já tem uma ideia. Estou brincando, eu tinha 20 anos, mas como eu tinha estudado no colégio militar, não precisei servir o exército mesmo. Mas, queridos, ouça quem tem algo para te ensinar. Alguém que tem vida. Alguém que tem experiência no Senhor. Se alguém achou, pode ler Colossenses 3,16 aí bem rápido para nós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Qual que é a condicionante? Habite em vós o Espírito Santo primeiro, para você depois dar palpite na vida dos outros. Porque daí não é palpite, aí é exortação e orientação. Sem o Espírito Santo é fofoca, é incomodar e querer viver a vida dos outros. O Espírito Santo te orientou? O que você vai falar está na palavra de Deus? Você orou? Então pode chegar junto. E você ouça. Quando você tiver dificuldades, procure pessoas que você sabe que tem a unção do Espírito Santo, pessoas que jejuam, pessoas que oram, pessoas que valorizam a palavra de Deus. Você não vai escutar a porcaria deles não, gente. Não vão. Na vida diária, filmes, fatos, imagens, histórias, o viver nos traz as revelações de Deus. A natureza, o Salmo 19 nos fala que a natureza revela a grandeza de Deus, revela o poder de Deus. As coisas que você enxerga podem trazer para você revelações de Deus. Eu assisti um filme ontem, um pedaço de um filme
que conta a história de um violonista judeu. Gente, eu me senti assim com uma vontade tremenda, sabe? Não de fazer igual o Caio Fábio e virar um judaizante, mas assim, eu senti a alegria de ser povo de Deus como aquele povo é. Eu olhei aquele homem, as escolhas que ele fez e o sofrimento da morte de toda a família dele em Treblinka, e o filme é lindo. Eu olhava para aquele camarada e falava, a fé que ele resgatou e o que ele fez, um camarada, o mais virtuoso de todos os violonistas do século XX, ele simplesmente abandonou porque ele foi viver a fé dele. E eu vi aquele homem tocando violino, aquela música linda, e o meu coração se aqueceu, e eu tive uma experiência gostosa ali com Deus de falar, esse é o povo de Deus que eu faço parte, porque em Romanos diz que nós fomos enxertados na figueira. Como é que pode ter alguém que defenda ideologias políticas que querem o fim de Israel e diz que é cristão? Meu Deus do céu. Para lá, deixa para lá. Pensamentos. Eu descobri que o François é meu primo mesmo. No curso que eu fiz com ele, lá em determinado momento, ele falou assim, gente, você sabe o lugar onde eu mais converso com Deus? Eu falei, não vai falar que é no banho. Ele falou, é no banho. Eu falei, é o Espírito Santo familiar. Quantas coisas Deus falou para mim ali no banho, né? Se ele falar que está acabando o shampoo, não é ele, né? Que o shampoo está acabando, mas tem coisas importantes que eu ouvi de Deus ali, coisas que eu estava preparando. Já aconteceu umas 2, 3 vezes, queridos, que eu preparei tudo ali, pensei naquilo que eu ia meditar com vocês, está tudo na minha cabeça, ou eu anotei, ou estava na minha cabeça, estou lá tomando banho, mas e se eu falar isso? E aí as coisas vão fluindo com natureza, com naturalidade, com a natureza do Espírito Santo. Quando eu tinha mais cabelo, dava mais tempo de Deus falar comigo, agora é mais rápido, mas Ele fala. Deus fala conosco o tempo todo, é só você prestar atenção, é só o teu pensamento estar antenado com Ele, e Ele vai se revelar para você, não importa o lugar, não importa o lugar. Sonhos, revelações, se você pegar lá em Joel, querido, se você pegar em 1 Tessalonicenses 5, nós vamos passar por esses textos, mas depois anote aí, você que está anotando. E, gente, vou falar uma coisa para vocês, tem uma coisa que o pregador, na verdade eu não quero mais ser chamado de pregador, eu quero ser chamado de anunciador, porque o pregador, eu descobri uma coisa, Jesus não era pregador, Jesus nunca pregou. Vocês sabiam que Jesus nunca pregou? Ele ensinava, que é diferente de pregar. O pregador, ele vem, ele quer impor um conceito em que ele rouba da Bíblia, né? Numa associação assim bem humana, bem pobre minha, que eu fiz. Já o que ensina, ele humildemente só põe o que a Bíblia tem e ele coloca adiante. Era o que Jesus fazia, porque ele é a própria Bíblia. Sonhos e revelações. Nós, queridos, somos receptáculos do Espírito Santo, e ele pode se manifestar de maneira sobrenatural sobre a nossa vida, sim. Você pode receber, e existem outras formas que Deus fala conosco, mas saiba da intenção de Deus em ter uma relação pessoal conosco. Ele dispensou o Espírito Santo. Jesus disse, o que Jesus disse àqueles homens? Ele estava falando com aqueles 12, eu vou para o Pai, para preparar lugar para vocês, e se eu não for, não vai estar pronto quando vocês tiverem que chegar lá, mas eu não vos deixarei sós. O Espírito Consolador virá sobre vós, trazendo sobre vocês o reconhecimento do pecado e a justiça. Para quem que ele falou aquilo? Para 12 homens. Quando chega o Pentecostes, a ação do Espírito Santo veio só para os 12? Ou para todos que estavam ali convertidos ao Cristo verdadeiro? Então você tem esse Espírito Santo. Então a revelação de Deus para nós, queridos, ela é muito clara. E Deus, quando faz isso, Ele está dizendo, eu quero ter uma relação pessoal com você, eu quero ser seu pai de verdade, Marcelo. Eu não quero ser um pai que o deísmo explica que
esse Deus existe, mas ele fez um mundo e foi construir um outro universo, igual a turma fala que tem aí, passou por um buraco de minhoca lá e foi. Buraco de minhoca é o que eles dizem que é umas passagens que tem no universo, né? E ele deixa nós vivemos aqui do jeito que você quiser. Isso é deísmo, é uma escola teológica diabólica, de um Deus preguiçoso. Mas o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que nos fez, nos provê e nos salvou, e nos resgatou quando estávamos perdidos longe dele. Então ele o tempo todo quer falar com você. E queridos, tem uma parábola que eu não vou ler ela aqui, mas você pode abrir a tua Bíblia lá em Lucas 8, eu não vou lê-la, mas eu vou usar ela como base para aquilo que eu quero terminar de pensar com vocês aqui nessa noite. Como ouvir a Deus? Jesus um dia trouxe essa parábola e ele falou: olha, o Evangelho ele chega nas pessoas de que jeito, queridos? Romanos 10, 17 diz que eles vão crer, que a fé vem pelo ouvido. Então quando Jesus está dizendo aqui que o Evangelho ele tem 4 formas que é recebido por mim e por você, ele está dizendo, tem 4 maneiras que as pessoas recebem o Evangelho, Rafinha. E essa parábola, então ele mostra ali que tem, o camarada saiu para plantar, jogou um ali perto do caminho, perto da estrada, muito duro, né? Não penetrou a semente. Em outro lugar que ele jogou, havia pedras que também não permitiram. Em outros, espinheiros que sufocaram a planta. Porém, a 4ª forma de ouvir era representada pela terra boa, fértil e preparada, em que a semente caiu e produziu 100 sementes para cada uma daquelas que tinham sido germinadas. Amém? Todo mundo conhece essa parábola? Todo mundo conhece, né? Você não precisa contar ela de novo não. Eu quero que você veja aqui comigo, queridos, que Deus quer falar conosco. Ele tem um projeto na minha vida, tem um projeto na sua vida, com muita clareza. Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você, e Ele distribui essas sementes. Mas como é que você, como o solo, a alegoria, a interpretação alegórica dessa parábola, você é o solo. Você é o solo. Eu e você somos o solo. O Jesus e o semeador mostra que Deus fala, que Ele semeia, mas há situações que essa ligação é interrompida. Sabe quando você está falando com o celular, daí você está conversando ali e tal, e começa a... Lembra? Acontece isso, né? Ainda tem isso aqui, né? Aí você começa, né? Eu me lembro quando começou o celular, então tinha lugar. Eu cheguei uma vez numa fazenda lá em 7 Quedas. Eu cheguei, encostei a caminhonete no curral assim, estou esperando o dono da fazenda. Daí a moça que me atendeu falou assim: ó, ele tá lá. Ela me mostrou uma caixa d'água de uns 6, 7 metros de altura, e o cara pendurado com uma mão aqui assim, com o tijolão aqui. Falei, mas como é que o cara vai lá ver um negócio desse e fala no telefone lá? Na hora eu me toquei. Ele subiu lá para poder falar no telefone, que era o único lugar que estava sinal. Queridos, tem vezes que nossa relação com Deus está desse jeito, e tem alguns que têm preguiça de subir nas escadas, e de Deus não escuta nada, só porque não querem estar no lugar certo para ouvir o que Deus vai fazer, falar e você compreender. Você está desejoso de ouvir a voz de Deus? Eu quero fazer essa pergunta para vocês aqui agora, né? Você sabe que o pastor é meio, pastorzão meio batista, não tem aquele negócio de ficar perguntando para os outros, ó, fala para o fulano, não tem isso. Mas hoje eu vou fazer um negócio diferente aqui. Você está desejoso de ouvir falar de Deus? Quem tiver, erga a mão assim, ó, positivo. Você não está, Rose? Não quer? Amém. No verso 5 do capítulo 8 diz assim, queridos: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Você está pronto mesmo para ouvir, queridos? Está pronto para ouvir a palavra de Deus? Ou teu coração duro e incrédulo não tem margem para as vozes que, trovejando, racham o cérebro do língua? Teu coração está maciozinho? Teu coração está aberto para o perdão? Teu coração está aberto para a gratidão? Você tem condição
de então receber essa semente, porque o teu coração não é endurecido pelas lutas e as pancadas que a vida trouxe sobre você? Você compreendeu que essas pancadas te fazem bem? Vou fazer uma pesquisa de audiência aqui agora. Quem ouviu o programa do pastor sábado? Sem mentira, gente, estamos dentro da igreja. Olha, 2 pessoas, que benção. Não, eu já saí de casa e deixo ligado o rádio, não tem jeito não. Sempre ouço, mas sábado a gente não estava em casa. Não estava em casa. Amém. É melhor a verdade do que outra citação. Mas preste atenção, e de fato o nosso programa ele tem um teor evangelístico, que às vezes aquele que já é crente sente que não precisa. Apesar que essa palavra serviria para vocês. O garoto chega com o pai numa excursão e eles vão visitar um artesão, um oleiro. Ele tem uma olaria, ele é oleiro, ele prepara peças de vaso, ali vasos e outros recipientes, e são artísticos esse trabalho. E a escola levou aquelas crianças e os pais foram junto. Então ele faz a explicação, mostra todo lugar, e quando ele chega num depósito, ali uma prateleira com várias peças, e um daqueles garotinhos vai tentar tocar, e ele chega e fala: não, aí não pode. O pai e a mãe chegam ali envergonhados e dizem: o senhor não desculpa, a gente não percebeu. Ele falou: não se preocupem, esses aqui não podem ser tocados, mas aqueles lá podem. Pode ir lá brincar, passar a mão naquele lá, não tem problema. Aí o pai falou: mas por que um pode e outro não pode? Porque esse aqui não passou pelo fogo ainda. Então se você tocar, vai deformar. Você compreende isso na tua vida, queridos? Que as lutas que Deus traz para você são para te forjar. Porque aquele vaso bonito, terminado de colocar ali, mas sem experiência, sem lutas, sem nenhum tipo de crescimento emocional na tua vida, na minha vida, nós somos igual aquele barrinho que, se você encostar o dedo, ele rui. É o fogo que te faz ser o que você é hoje. É a luta, é o conflito, é o confronto. Por isso que Jesus diz: tereis aflições. Nessas aflições, se você confiar nele, se ouvir a voz dele, queridos, você vai ser forjado. Daria para pegar aquele vaso que o menino foi tocar e não tinha passado pelo fogo e encher ele de água ou de cereal para guardar? Qual é o que podia ser usado? Qual é que podia ser bênção na vida ou na casa de alguém? Aqueles que passaram pelo fogo. Você também. Se você foge, se você tem covardia diante das suas lutas, eu quero dizer que muita pouca utilidade você tem até para você mesmo. Mas quando você é valente, quando você, ao enfrentar as lutas, você não esmurece, você não murmura. Não murmura. Então você pode ter certeza que Deus vai te usar. Vocês já viram Deus usar um murmurador na obra dele? Não. Pode até começar, mas não vai para frente. O murmurador é aquele que não entende que aquele fogo é necessário, que aquela forja é necessária. Então, quando nós estamos pensando em estar pronto para ouvir, o nosso coração está pronto. As intempéries da vida nos fizeram mais amorosos, mais perdoadores, mais sábios, ou fez de nós murmuradores? O Evangelho dentro de um coração murmurador, queridos, ele não floresce, ele não vai adiante. No verso 12, diz assim: essa, pois, a parábola é semelhante à palavra de Deus. No verso 11, no 12: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Não creem, dizem que creem, mas não creem. Entendeu? Esse é aquele que tem um coração duro para receber os ensinos de Deus. E quando chegam as dificuldades, ao invés de se preparar para vencê-las, murmura. Dos versos que nós temos aqui, um deles diz que é como o verso 7: e a outra caiu entre espinhos, e ali não fluiu. O que Jesus ensinou para nós sobre os espinhos, queridos? Jesus tem várias vezes que ele fala sobre espinhos. O primeiro deles
Um dos espinhos do ser humano são as preocupações. Hoje de manhã nós falamos sobre esse texto. Buscai o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos versos 32 e 31 está dizendo ali: não se preocupe com o que você vai vestir, não se preocupe com o que você vai comer, porque os pássaros, porque a natureza, que não é filho de Deus com o mesmo peso que você tem, é atendido com a beleza de uma flor que Salomão nunca conseguiu se vestir igual. Os pássaros não plantam, mas não lhes faltam sementes. Então buscai o meu reino e a minha justiça. Os espinhos, queridos, são as preocupações que você deixa falar mais alto na tua vida do que Deus. Cuidado quando as preocupações são mais altas, quando você passa mais tempo murmurando, preocupando com as coisas, do que orando. Se você inverter essa situação e você orasse mais, você pode ter certeza que os momentos de preocupação e de murmuração seu já teriam desaparecido há muito tempo. Se você tem essa dificuldade, põe em prática isso. Quando você vai reclamar de Deus, põe de joelho e glorifica Ele. Em breve você vai estar com a terra pronta e o Evangelho vai fluir na tua vida. Jesus disse que um dos espinhos é a riqueza. Então a questão financeira, tanto para cima quanto para baixo, ela destrói o homem. Faltando o pão, a pessoa perde o equilíbrio. Sobrando muito mais do que o pão, ele perde a compreensão da vida. O jovem rico chegou achando que estava embalado no trem ali e que era o cara, pagava tudo, tinha dízimo, ofertas alçadas, participava das festas, os melhores ovelhas era dele, os boi bonito era dele. E daí, Jesus, o que eu faço para te seguir? Que eu sou o cara. Dá metade do que você tem para os pobres. Imagina a cara de decepção daquele sujeito. Imagina o semblante dele, ele olhando para Jesus e falando: ah, é? E virando as costas, indo embora, porque o coração dele não estava na obra. Na obra ele tinha apenas as práticas religiosas, mas o coração dele tinha um dono e era o dinheiro. Os prazeres, nem vou explicar aqui, vocês entendem. E dando uma sequência aqui para nós chegarmos mais rápido em casa, queridos, estejam prontos para cooperar com o que Deus diz. Nós temos que ter essa habilidade de cooperar com o que Deus diz. Jesus é o melhor ouvinte de Deus. É o melhor ouvinte de Deus. Se vocês pegarem lá em Marcos 1, 32, 33, 34, chegou gente de tudo quanto é lado. E Jesus, na sua disponibilidade de servir a Deus, o que ele fez? Curou a todos. Você quer ouvir a Deus? Tenha a disponibilidade de servir na obra dele. Você quer agradar a Deus? João 5,30 fala do que Jesus agradava ao Pai. Eu me agrado dele, né? Quando a pomba desce, o Espírito Santo, eu me comprazo com ele, eu tenho alegria nele. Você quer que Deus tenha alegria em você, queridos? Seja humilde como o Salmo 138,5. Alguém acha para mim 138, verso 6? Vamos ler. A humildade e a disposição em agradar a Deus nos leva, queridos, a ouvir esse Deus. Rapaz, essa palavra é pesada. Os soberbos ele conhece um por um. Aos humildes ele se alegra. Ele se internece pelo que é humilde de verdade. Não é aquela vítima que se coloca de vítima. Eu sou assim, eu sou isso, eu sou um coitado. Não, a humildade é outra coisa, queridos. Dentro da minha família, a família mais dentro dos meus familiares, as pessoas mais humildes a Rose conhece, foram os mais ricos. Perderam depois a sua fortuna. São os pais do François que vocês conheceram. Milionário. Era um parente milionário que eu tinha. Entre Maringá e Guaíra, tinha 2 ou 3 empresários com o porte que o pai do François tinha. O apartamento dele, que eu trabalhei na construção, tinha mais de 1.000 metros quadrados. Saiu naquela revista Casa e Jardim. Foi uma das obras no Paraná mais conhecida. Mas eu não conheço nenhum homem
e nem uma mulher que tenha educado seus filhos com tanta humildade quanto aqueles dois homens, aquele homem e aquela mulher. Humildade não é pobreza, humildade não é riqueza. Humildade é um coração que entende e olha as pessoas e diz: somos iguais, independente do que eu tenho ou que você tem. Preocupação maior, nenhuma pode ser maior do que isso, queridos. Quando a palavra cai ali nas pedras, eu não vou ler os textos, mas você pode ler, né? No verso 13, você vai ver ela. É como se fossem as preocupações, as pedras, elas desviam, elas tiram ali o fluxo daquela semente. São as preocupações que nós já pensamos um pouco agora há pouco, né? São os crentes meteoros. Vocês conhecem os crentes meteoros? O cara chega na igreja, se o pastor deixar, no outro domingo ele está pregando. Entendeu? Se deixar, ele está pregando. E ele vem com um monte de coisa. Pastor, o negócio é o seguinte: vamos descer na casa do fulano lá, que o senhor vai falar de Jesus para ele, tá? E eu estou marcando um culto, pastor, lá para perto de Amambai, numa fazenda lá, o senhor vai lá pregar para nós. E eu estou no fogo, pastor, estou no fogo. É o crente meteoro. E some. Passou 2 meses, desaparece. Primeiro que ele acha que ele é mais crente que todo mundo, e que aquela igreja não merece. Aí depois ele vê que tudo aquilo é um fruto da ação do Espírito Santo trazendo alegria para ele, mas que o cotidiano e a vida precisa de santificação e não de festa. A festa acabou. Agora é o cotidiano, é igual o casamento. A lua de mel é a coisa linda de morrer. Só que depois começa os probleminhas, não é verdade? E o crente meteoro, ele só quer a lua de mel, o Espírito Santo. Nós temos que estar atentos, queridos, de que forma que o Espírito Santo fala comigo e com você, se você está ouvindo. Eu quero concluir perguntando para você: você quer uma vida que vale a pena? Eu vou fazer de novo aqui, eu vou bancar o coach, os coach, né, que tem agora. Eu vou fazer uma pergunta, vocês vão responder sim ou não. Você quer uma vida que vale a pena? Sim. Só vocês? O resto aí? Tá tudo bom? Você quer uma vida produtiva? Sim. Você quer uma vida realizada? Sim. A primeira coisa, vocês tomam biotônico Fontoura, viu? Primeira coisa. Fortalece, que parece que ninguém jantou. Ouça, memorize e viva o falar de Deus. Essa é a vitamina também maior delas. Qual das 4 possibilidades que nós vimos aqui no semeador encaixa na tua fé? A sementinha do Evangelho encontrou você como aquela que caiu no caminho, como aquela que caiu no meio dos espinhos, como aquela que caiu no meio das pedras, ou ela caiu no terreno fértil em que você permitiu que ela crescesse, e então os frutos começassem a surgir, e vidas fossem impactadas por esse Evangelho? Responda no teu coração, querido. Olhe para a tua existência desde o dia que você se converteu, porque a palavra diz que ali uma semente produziu 100 outras. O Evangelho, o ouvir Deus, promove em nós a capacidade de produzir pessoas que também vão ouvi-lo e que vão chamar outras para o Evangelho. Eu termino deixando isso para você. Qual a tua decisão que você toma hoje, diante daquilo que a palavra de Deus impactou você? Você disse que você quer uma vida digna, que você quer uma vida produtiva, que vale a pena. E quando eu digo vida, é no sentido amplo, não é só na tua condição de cristão, nem de membro dessa igreja. É de professor, é de professora, é de mestre, é de aluno, é de produtor rural, é de o executivo de qualquer área, ou uma gerência de qualquer atividade, ou trabalho como operário em qualquer canto, não importa o que seja. Todas as coisas que dizem respeito à tua vida, você quer ela em plenitude? Então, lembre da oração de Mateus 26 e 39 e faça ela de verdade na tua vida, ouvindo o que Deus tem para falar e não discutindo com Ele as tuas ideias. Gente, o maior problema que existe, eu acho que Deus mais perde tempo é com gente ensinando teologia para Deus.
Pastor, o senhor vai me perdoar, mas esse negócio do sexo só dentro do casamento, olha, eu tenho alguma instrução, eu acompanho as coisas. O senhor está meio equivocado. Com esse discurso, o senhor não vai alcançar as pessoas, porque isso aí já acabou. Eu escutei isso faz uns meses. Coitadinha, teve que me escutar 2 horas, nunca mais voltou. Mas usando a palavra, fui mostrando para ele. Agora entreguei a Bíblia na mão e falei, agora você vai me provar o que você está falando. Porque você diz que é cristão, você diz que você conhece a Bíblia, você diz que você prega a palavra, então está aí, me prova o contrário. Ele não está ouvindo Deus, ele está ouvindo ao que o mundo anuncia e diz que é para ser feito, e ele quer adaptar dentro da igreja, e queria colocar isso no meu coração para que eu pudesse então encher a igreja. Eu falei, meu irmão, eu não quero encher a igreja, eu quero que aqueles que estão comigo sejam cheios do Espírito. Amém. É isso que eu quero, e a igreja vai encher depois disso, pelo Espírito. Essa igreja que você quer ensinar para mim ministrar aqui, eu vou te falar uma coisa para você. Se você está dentro dela, cai fora, porque ela não vai estar no lado dos bodes. Amém, Jesus. E falei, vou ler um texto para você e li lá. Naquele dia, virão a mim e eu direi, afasta de mim porque eu não te conheço. Então, queridos, ouvir Deus é seguir o que a palavra ensina. É ter coragem de pôr a tua vida em confronto e conflito com o mundo. É só isso. E o resto é alegria e fogo. É fogo do Espírito e fogo dos bombardeios que vem para cima de você. Mas o vaso útil, ele passa pelo fogo. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Desculpe a demora. O pastor pregou aqui quase 50 minutos. A minha ideia era falar 30 minutos, mas amém. Perdoe, viu? O pastor pediu perdão, mas não quer escutar nenhum, tá? Porque se você ficou 50 minutos aqui é porque o Espírito Santo queria falar com você, né? Eu fiz um teste com vocês, ainda bem que ninguém falou, não, está perdoado, pastor. Pai, recebe a nossa vida diante da tua presença. A pergunta que foi feita aqui agora, Pai: em qual das 4 condições a tua semente do Evangelho foi depositada no coração de cada um que está aqui? Só eles e o Senhor podem responder. Dá a cada um, Pai, unção, para que, não sendo o solo fértil, produtivo, o Senhor remova aquela semente perdida e lance agora num coração novo, num coração pronto para fazer da tua voz os caminhos que todos nós haveremos de seguir. Essa é a minha oração, só essa, Pai, porque eu sei que o teu Espírito Santo fará o resto. No nome de Jesus eu orei, e a igreja orou comigo, diz amém. Glória a Deus. Muito bem, queridos, boa noite para vocês, bom descanso, boa semana, tá? Se for abraçar, abraça, mas lava bem a mão em casa, viu? Não passa a mão no olho depois de abraçar, tá? Toma banho, lava a roupa e dá tudo certo.